Professor deixa os problemas em casa. Nossos pais foram educados assim, não tem problema, deixa em casa. Como se fosse possível eu fazer deixar isso, né? um problema. Não tem como, porque onde eu estou com ele, ele está comigo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. Se você está chegando pela primeira vez, eu já vou dar a oportunidade para você já se inscrever nas redes sociais. Então, temos o nosso Instagram, que é Liberchat_. Estamos também no YouTube. É só você digitar Liberchat Podcast no YouTube e você vai encontrar o nosso canal. Então já aproveita, já ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E estamos também no Spotify, é isso mesmo. Então você pode ouvir o nosso bate-papo também de uma maneira mais interativa, dirigindo o carro, mas toma cuidado aí porque as conversas são bem interessantes e de repente você estiver na academia ou dirigindo o carro, você vai dar aquelas gargalhadas, vai balançar a cabeça positivamente ou negativamente. Então ele é muito interativo, tá ok? Como sempre eu digo, temos um convidado hoje muito especial, que é o César Sena. Veio de uma outra cidade para poder fazer a gravação com a gente aqui. Então você vai ficar por dentro de tudo que acontece. E hoje nós vamos falar sobre educação e política. É isso mesmo. Mas antes dele se apresentar aqui para vocês, eu vou dar mais um tempinho. Para que é? Quem já acompanha já sabe, né? É isso mesmo, para você compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Então vai lá. Outro dia alguém falou assim, mas às vezes, dependendo do episódio, você fala assim para enviar para 5, 6 pessoas, 10 pessoas. É só para essas pessoas, para essa quantidade de pessoas que eu posso enviar? Claro que não. Esse é o mínimo que você pode fazer. Então, o ideal é você enviar para todos os seus contatos, tá bom? Se você ainda não viu episódios anteriores, então depois que você assistir esse, enviar para os seus amigos, então vai lá e vai ouvir todos os outros episódios, que com certeza haverá episódios ali marcantes que vai tocar no seu coração também. Você vai aprender muita coisa, tá bom? Porque aqui também é um podcast de utilidade pública, ok? Então vamos lá, seja bem-vindo. Obrigado. O nosso convidado aqui, que é o César Sena. Fique à vontade. Você está no podcast Liberchat e há pouco você me perguntou por que Liberchat, não é? Então eu já quero explicar para você aqui já, para você ficar mais tranquilo ainda, para a gente bater esse papo aqui maravilhoso, tá? Muito obrigado pela sua presença. Por que você está agradecendo agora? Porque o nosso bate-papo vai ficando tão interessante, o tempo vai passando e às vezes a gente tem que terminar rápido e eu esqueço de agradecer. Então, antes que eu esqueça de fazer isso no final, eu já gosto de agradecer. Então, muito obrigado por você sair da sua cidade, né, Vargem Grande Paulista, vindo até aqui, enfrentou trânsito para poder fazer essa gravação, mas tenho certeza que você veio contribuir com o nosso podcast. Então, Liberchat é a ideia de... É uma junção de duas palavras aí, na verdade, né? Liberdade e chat de bate-papo, entendeu? Então, aqui você tem liberdade para expor suas ideias, suas opiniões, aqui você fala, tá bom? Então, fique tranquilo. Opa. Estamos no estúdio, você já é também apresentador de podcast, então você está em casa, tá? Fique em paz. Então, César, se apresente pro pessoal mais uma vez aí, fala de onde você é e vamos começar o nosso... Opa, Wilson, eu que agradeço aqui o convite para estar aqui, né, no Liberchat, mas também queria agradecer o pastor Leandro pela mediação, né, de indicar meu nome e tal. Eu queria mandar um abraço para ele, obrigado, né, pela parceria aí. Então, quem que é César Sena? Né? Sou baiano. Só um minuto, antes de continuar aí. Na verdade, nós estamos nos conhecendo aqui pessoalmente a primeira vez, né? Isso, aqui na gravação. Exato, agora na Foi gravação. realmente o pastor Leandro que indicou você para vir aqui. Ele falou, Wilson, porque o pastor Leandro já gravou 2 episódios comigo. Um sozinho e outro recentemente falando sobre adoção afetiva e tal. Foi muito emocionante. Se você não viu o episódio ainda, corra lá depois, tá? Para assistir esse episódio que tá muito bom. Ele falando sobre adoção. Então, um abraço, pastor Leandro, da Igreja Habitar, por fazer essa parceria com a gente aqui. Então, foi através dele que você veio para cá. Continue aí agora. Opa, então, né? São as conexões, né? A Exatamente. vida é feita de conexões e nós vamos como a teia. Achei a ideia aqui do espaço, essa teia, né? Porque é isso que funciona. Então, eu sou César Sena, sou baiano, mas moro aqui em São Paulo há 28 anos praticamente. Quase um paulistano. Quase já, um paulistano, né? Mas moro em Vargem Grande, uma cidadezinha pequena da Grande São Paulo, né? E
Assim que eu cheguei em Vargem Grande, eu comecei logo a trabalhar na educação. Então, eu sou educador, sou professor, né? Sou diretor de escola da rede pública estadual, uma escola central lá em Vargem Grande Paulista. Mas eu trabalhei na rede municipal, né? Professor universitário. E estamos aí nessa caminhada, levando educação, né? Já atuei desde a educação infantil até no ensino superior, então tem todo um trabalho voltado para a educação de crianças, de jovens e também de adultos. Né? Eu sei que o seu currículo é invejável, né? Muita gente aí que gosta da área acadêmica gostaria de ter um currículo como você tem. Quando o pastor Leandro me apresentou, ele falou assim, olha, o currículo dele é de causar inveja. O homem é quase um Google, né? Não, Mas a sua primeira formação como educador, quando você entrou na sala de aula, qual era a sua formação? Era uma matéria específica, uma disciplina específica ou não? Eu sou professor que fez magistério. Sabe o que é isso? Na época do magistério ainda. Isso. Que hoje é a pedagogia depois? O magistério é nível médio, né? O magistério é nível médio. O magistério acabou no Brasil, infelizmente, um curso muito bom. Eu fiz na Bahia ainda, terminei em, acho que 91, né? E vindo para São Paulo, eu ingressei na pedagogia. Então, eu sou pedagogo de formação. Né? Porque antes, quem tinha o magistério podia dar aula para educação infantil, né? E até o quinto ano. Até o quinto ano a poderia quarta série, como diziam antigamente. Aí depois foi proibido, tinha que fazer uma faculdade mesmo, né? Isso, porque era ensino médio e tal. Isso, aí teria que ter a legislação que dizia, né, que até certa data todos os professores de educação básica teria que ter faculdade, né? E foi um período de 2000 ali de expansão das faculdades. Eu brinco que qualquer esquina quase tinha uma faculdade de pedagogia nesse período, né? E muitas pessoas foram estudar, né? E a priori, o meu objetivo não era ser pedagogo, não era para ser professor, né? Eu queria ser advogado ou psicólogo. Ah, entendi. Mas na época eu só podia pagar o curso de pedagogia. Condições financeiras não era Não era favorável, e eu fui pagar o curso de pedagogia, e aí a educação ela é contagiante, né? Eu fui entrando, fui fazendo curso de pós, mais pós, e eu fui ficando, fui me especializando. Depois eu fiz um concurso para professor da rede municipal de Vargem Grande. Trabalhei lá durante... Passou? Passei. Já passou em quantos concursos já? Mais de 15. Ô, louco. Tô falando que é quase um Google homem aqui. Mais de 15. Tem Vargem Grande eu fiquei. Depois fiz outro concurso de Vargem Grande para professor também. Fiz para psicopedagogo. Daí teve um período que o Estado estava dando bolsa de estudo de mestrado e doutorado, né? Só que o Estado... Para funcionários? Só para quem era efetivo do Estado. Que era efetivo do Estado. E eu era efetivo da prefeitura. E aí eu falei assim, eu vou querer essa bolsa. Aí nesse período o Estado abriu um concurso para professor em 2005, 2006, né? Então já era concursado em Vargem Grande, e aí eu resolvi trabalhar um pouquinho menos e estudar para passar nessa prova para conseguir a bolsa, né? E assim foi feito, estudei, fui aprovado, fui chamado para o concurso do Estado de professor, né? No mesmo ano que eu assumi professor, foi em 2007. No ano seguinte, eu já pleitei a bolsa de mestrado. Nossa. Consegui a bolsa de mestrado pela PUC São Paulo. Mas assim que você passou no concurso, eles já chamaram, então eles estavam precisando de gente de professor. chamou você no passou ano seguinte. Chamaram rápido e você passou na boa classificação também, né? E sim, senão no concurso público não basta ser aprovado. Tem que passar em você primeiro tem que ser aprovado ali, né? entre os classificados, porque cada concurso tem uma quantidade de vagas, né? Mas geralmente chama muito mais do que as vagas. Né? O Estado chamava muito mais, né? E aí eu fiz o concurso, passei, e depois eu fiz também um processo seletivo de mestrado na PUC. Foi um processo seletivo muito exigente, porque assim, eu fiz na faculdade de pedagogia, uma faculdade mais ou menos, né? Não é aquela faculdade. Então, algumas pessoas duvidavam que eu passaria no mestrado da PUC. Imagina, você ia passar na PUC, você fez, né? E aí foi difícil, porque a concorrência, o programa de psicologia da educação, era um dos programas mais concorridos da PUC na época, né? E esse o Estado pagaria, né? Esse pagaria o Estado. Desde né? que você passasse lá na aprovação, né? E tivesse nota 8 nas provas durante o curso, né? Fiz. Aí na primeira etapa eu passei, eu todo contente pro meu amigo, olha, passei na primeira etapa, né? Que era uma prova escrita. O homem é fera, gente, o homem é fera. Aí meu amigo,
primeira fase é fácil. Aham. Quero ver a segunda, né? Então, assim, é uma coisa que para mim é muito forte. Não duvide de mim, não. Desafiou, você vai pra cima, Desafiou, né? vou pra cima. Quase todo mundo é desse jeito, eu também sou assim, né? E é interessante isso, Mexe né? com o ego da pessoa, Exato, né? Mexe com o ego. né? Porque nós não podemos permitir que alguém diga o que eu posso e o que eu não posso. Você tem capacidade, né? Você tem que acreditar em você. Exato. E preparei também, me preparei. Aham. Então, a última etapa foi a entrevista, uma arguição com uma banca, com todo mundo lá, e as doutoras ali, né? Questionando o tempo Questionando com o projeto, né? Aham. E aí eu lembro que uma fez uma pergunta e eu respondi. E eu vi no olho dela que ela gostou da minha resposta. Eu pensei, aqui que eu vou. entrei. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho, né? E no final fui ver o resultado lá e fiquei em terceiro lugar no processo seletivo. Nossa, parabéns. Foi uma surpresa. Terceiro lugar, hein? Foi uma surpresa boa, né? Aham. Eu acreditava que eu passaria, mas não, Não tão bem assim, bem, né? né? Aham. Mas é assim que é a vida, né? A gente precisa acreditar que nós somos capazes, né? Uhum. Parabéns aí pelo seu currículo aí. Ao total, eu sei que você é coach, palestrante, é diretor de escola, professor. O que mais você é? Escritor. Sim, a gente tem Escritor. umas publicações. Aham. Escrever, eu sempre gostei de escrever, Aham. né? E ler, desde muito cedo, né? Eu escrevi meu primeiro livro, eu tinha 15 anos, ainda na Bahia. Aham. Não foi publicado. Qual o título? Não chegou a Não, publicar? mas o título é Grilo de Adolescentes. Porque eu sempre uma pessoa meio... eu gostava de pensar sobre as coisas Aham. e eu penso escrevendo. Então, a escrita, ela funciona para mim como instrumento de autorreflexão, de autoconhecimento. Então, eu colocava os meus sentimentos, as minhas emoções na escrita. Foi tanto que meu projeto de pesquisa no mestrado foi sobre diários, né? Eu ia falar, quando você estava falando que colocava o pensamento em escrita, eu falei, é como se fosse um diário. Aí você já Isso, eu leu meus pensamentos aqui. diários, né? Aham. E os meus alunos também eu incentivava a escrever diários. Aham. Eles escreviam diários para mim, como professor. E aí, esse livro, teve um ano que a Bahia, eu nasci em Jucuruçu, cidadezinha pequena. É o quê? né? Sul da Bahia? Extremo sul da Bahia. Extremo sul. Aquele rabinho ali. Meu pai mora, na verdade, Ibirataia. É o sudeste, eu acho. Sudeste, mais pro lado de... Ipiaú, Jequié, Ubatã, aquela região ali. Lá pra cima um pouco. Você tá do outro lado, né? Isso, perto do Espírito Santo e Minas. perto do Espírito Santo. Divisa Tá. Espírito Santo, Aham. divide com Minas ali. Aham. E aí, quando eu acabei a 8ª série, cidade pequena, não tinha muitos alunos. Então, acabamos, acho que foi com 5 alunos. E não tinha como abrir uma sala do ensino médio com 5 alunos. Nossa. Então, foi uma dor gigante na minha vida, que eu fiquei um ano sem estudar. Não tinha escola em outras cidades? Tinha, mas era longe, era 100 quilômetros, meus pais não tinha condições não de... sabem, não deixaria também. Aham. E aí, tive a proposta para ir para seminários, lá no seminário lá, meu pai não deixou, Aham. né? E eu fiquei um ano sem estudar. Então, eu aproveitei esse foi período escrever. e comecei a escrever sobre o que eu vivenciava na minha adolescência. As questões políticas, questões de descobertas, Aham. questões emocionais, né? E aí eu escrevi, datilografei esse livro, todo autografado, fiz capa, encadernei. Eu tenho ele comigo guardado até hoje, é um tesouro que eu tenho. Então ele... E não pensa em publicar? É possível, né? É possível. Imagina agora, você fazer uma releitura de um livro Da sua 37 anos depois. né? É uma coisa... Eu penso em revisitar, né? Dá até um título sugestivo. Quem eu era e quem eu sou, né? Pois é, Pode ser, interessante. né? É uma coisa bacana. Dá Veio pra aqui agora se pensar. quem eu era e quem eu sou. E quais são os outros livros? Então, aí eu tenho o primeiro, o segundo, né? O primeiro que eu publiquei, e chama Educador Reflexivo. Esse publicou mesmo, Publiquei, na mesma linha também Porque eu, como professor, eu preparava as minhas aulas, eu aplicava as minhas aulas, depois eu refletia sobre as minhas aulas. Né? Então, eu escrevia depois como é que foi. E eu fui... Isso, diariamente? Diariamente. No final da aula, eu tinha um diário de professor. Nossa. Não tenho, tá guardado. Né? E eu fui guardando como um pequeno tesouro. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em educação infantil. E aí, nessa pós, fizemos um TCC sobre a importância do registro escrito. Depois eu peguei esse TCC e fiz um artigo. E aí, gostei do resultado, tive boas aceitações. E aí, meu grupo, eu, Luiz Mário e a Marisa, resolvemos
publicar. Na época, a Marisa tinha um cunhado que era editor de uma editora no Nordeste. O Luiz Mário é uma pessoa muito bacana também, muito inteligente, que me ajudava a entender as ideias, porque eu sou uma pessoa de ter ideias, muitas ideias. E o Luiz Mário ajudava a organizar essas ideias. Concatenar as ideias. Exato, ali, né? E aí saiu esse livro, A Construção Histórica do Educador por Meio do Registro. Ó, legal. Depois eu fui no mestrado, e no mestrado eu revisitei os diários dos meus alunos. Porque durante o período da aula... Aqueles que você havia pedido para os alunos escreverem, você revisitou esses... Eu revisitei eles, eu fui colhendo, porque eu sabia dentro de mim que em algum momento eu iria utilizá-los. Eu sabia como, quando e nem porquê, mas eu sabia que eu ia usar. Eu fui guardando. Aqueles diários mais significativos, eu fui... guardando ali, pedindo para eles de presente, eles foram me presenteando, né? E aí, no mestrado, em 2008, eu revisitei os diários, mas não mais como professor, que já foi foi como pesquisador. E aí que foi complicado, porque quando eu comecei a reler, eu chorava muitas vezes, porque eu pensava... Como que eu não percebi que o aluno pedindo socorro ali? Porque na época o diário tinha a função de ajudar os alunos a construir o pensamento, de ver a questão de gramatical, não tinha questão psicológica. No dificuldade para escrita, essas coisas e tal, essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Principal. No mestrado, não. Eu fui buscar quais os vínculos afetivos que estabeleceram entre eu, professor, e os meus alunos por meio da escrita. Interessante esse trabalho, hein? E eles escreviam para mim, contavam as coisas, reclamava da aula quando ela era chata, falava do sentimento deles, né? E aí eu fui buscar um autor que me ajudou a enxergar esses dados, porque pesquisa acadêmica, você tem que ter um autor para te ajudar a entender. Direcionar, né? E eu encontrei o Vallon como esse autor que me ajudou a entender a questão do sentimento, da emoção, né? Que nós somos pessoas emocionais e sentimentais. Nós somos movidos por sentimentos. Né? E movido por emoções. Então, precisa aprender a entender como elas funcionam. A razão e a emoção fazem parte do todo do ser humano, né? Exatamente. Presente ali. A questão é a gente entender para não deixar que algumas emoções nos prejudicam. Porque, basicamente, a gente tem emoção, ela tem emoção, sentimento, né? E depois a gente tem uma outra etapa que é a paixão na ideia do Vallon. Então, na ideia do Vallon você tem a emoção, sentimento e paixão. Ele difere um pouquinho de Freud? Sim, porque é uma outra corrente de pensamento. Porque o Vallon trabalha na pessoa completa, né? No todo ali, no todo. Por exemplo, a pessoa, para ele, o primeiro estágio da afetividade para o Vallon é a emoção. Por exemplo, quando você está emocionado, você não consegue disfarçar. Por mais que você queira. O seu estômago vai embrulhar. A sua boca vai ficar seca. Suas mãos vão ficar transpirando, né? Quando você encontra aquela pessoa que estava com vontade, com desejo, o coração vai palpitar. Então, esse é o primeiro estágio. Primeira que a emoção ela é altamente contagiosa. Esse é o problema. Porque nós deixamos nos levar pelas emoções dos outros, né? E aí, ele nos ajuda a entender que a outra etapa é o sentimento. É quando você consegue verbalizar a sua emoção. Por meio da escrita, por exemplo. E isso ele define como sentimento. Com sentimento. A verbalização da emoção é um sentimento para Vallon. Eu posso dizer para você assim, você me magoou muito com o que você me disse. Eu não gostei que você me disse. Você está expondo ali, esse é o sentimento. E é importante trabalhar com as crianças desde cedo, lidar com seus sentimentos. Porque se a gente não trabalhar com as emoções elas conseguem nos sequestrar, nos roubar. Então tem pessoas que têm a vida adulta que ainda não conseguem lidar com os sentimentos. Exatamente. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas não consegue lidar com sentimentos. Né? E quem é movido pelo sentimento, pelas emoções, às vezes paga caro, né? Porque a razão é que vai julgar você, né? Exato. E aí, quando você entra na ideia do Vallon, que é a paixão, é como se fosse a razão, que ele chama de paixão. Entendi. Né? Então, para ele, por que é paixão para o Vallon? Né? É a sua capacidade do autocontrole. Por exemplo, nós estamos aqui agora. Embora nós temos vontade de fazer certas coisas, fazer certas perguntas, mas a sua paixão, você vai dizer assim, não é o caso. Ela vai segurar, ela vai dosar, né? E vai gerenciar
o sentimento e a emoção. Então, é o último estágio, que é da paixão. Só que o que o senso comum entende como paixão? É o contrário. É o contrário, é o primeiro. Emoção. É o primeiro. É o primeiro, exatamente. Que há de sem tô pensar, apaixonado, tô né? apaixonado, sai de madrugada, manda áudio Perde lá, a fome. perde a fome. Essas músicas melancólicas. Chora, né? Chora. Então, isso é emoção. Porque na nossa educação, você é mais novinho, você deve ter... mas você lembra, você lembra que o professor tinha essa ideia assim, ó. Professor deixa os problemas em casa. Nossos pais foram educados assim, não tem problema, deixa em casa. Como se fosse possível eu fazer deixar... isso, né? um problema. Não tem como, porque onde eu estou com ele, ele está comigo. E aí entra uma questão até para as empresas também, né? Eu também dou palestra em empresas e, tipo assim, o empregador, o gestor, o gerente, né? O líder da equipe tem que entender que os seus funcionários, seus subordinados ali também estão carregados de emoção, de problemas. E se ele não souber dosar isso, ele como administrador, olhar e enxergar isso nele, né? Como professor, que às vezes, como você falou, que quando você foi pesquisar, você viu dificuldade nos alunos, mas você não conseguia enxergar isso naquele momento que você pedia para eles escreverem o diário, né? Porque isso está colocando a questão da liderança. Por isso que eu fui estudar, na medida que as minhas pesquisas, elas sempre partiram da minha realidade. Eu entendi um fenômeno, mas por que isso acontece? Por que pode ser assim? Aí eu fui buscar entender. Então, quando eu estava no mestrado, eu estava afastado, nesse período eu não dava aula, porque eu não conseguia dar aula, porque a psicologia era o dia inteiro. O Estado me afastou, me deu a bolsa, e eu trabalhava na editoria de ensino, de Taboão da Serra. E nesse período o Estado abriu o concurso para diretor de escola. Falei assim, não estou fazendo nada. Eu vou prestar mais um. Vou fazer mais um, né? Vou fazer mais um. E aí eu conversei com meu amigo, era 90 vagas. Meu amigo falou assim, não vou fazer não, porque 90 vagas eu não vou conseguir, né? Aí ele, você precisa de quantas? Então, essa, vai lá. Fui fazer, não tinha pretensão, nunca pensei em ser diretor de escola, né? Fiz o concurso, passei, não passei dos 90, passei um pouquinho mais pra frente. Na primeira chamada o Estado chamou, e depois na segunda eu entrei. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu me tornei gestor escolar, diretor escolar, é muito mais complexo, porque é lidar com seus colegas. Porque o diretor tem uma prerrogativa, ele tem um papel de lidar com pedagógico, com financeiro, gestão de pessoas. Então, já engloba quase o todo de uma escola, né? Porque a relação entre família... E pais, né? E pais de alunos também. Os funcionários, gestão de pessoas ali, tá quem? Os funcionários, os pais, os alunos, os órgãos centrais. Então, você precisa entender como que funciona isso, né? Você acaba entendendo a sociedade também, né? Exato. Porque reflete ali, né? A escola é o microcosmo da sociedade. Da sociedade. É pessoal, mas a escola está violenta. Não, a escola não está violenta. A sociedade está violenta, que repercute na escola, né? E é interessante quando eu dou palestra para os pais, porque, não sei se você, com certeza já percebeu, né? Tipo assim, às vezes o problema que o aluno traz para a escola é um problema que ele tem na família. E é um reflexo da família. Então, quando os pais não respeitam, aí vai para os pais, né? Não respeitam os educadores, falam mal dos educadores. E se você... Eu dei aula em escola particular, também sou professor, né? Sou formado em História e Teologia. Você vê que os grupos dos pais de alunos, às vezes, têm pais e mães falando mal dos professores, dos educadores. Porque o professor de geografia tirou nota do meu filho, que não sei o quê, professor de ensino religioso, professor de história, fez isso, fez aquilo, vai lá, reclama com a direção. Se a direção não está preparada, e eu percebo que você é preparado, né? Para lidar com isso, sobe para quem? Para o professor. Porque a gente recebe... isso que você está colocando, isso é verdade, né? Porque, assim, eu sou muito direto nas minhas colocações com respeito a todo mundo, né? Mas, quando chegam os pais todo alterado, primeiro eu espero acalmar, e se depende do caso, eu não vou te atender agora. E outra, então o que acontece? Complementando aqui, o pai fala mal do professor, e o aluno não vai respeitar, obviamente. Vê o pai falando mal do professor, o pai não vai respeitar. Aquilo. Reforça aquilo. Por isso que as salas de aula são, assim, difíceis de lidar. Se fala mal do professor, imagina o diretor. O diretor sofre mais. Não tem dúvida disso, né? Porque tá na pouco, porque assim, na verdade, tudo chega pro diretor, né? Porque, na última instância, ele é a figura... que vai decidir. Que vai decidir, né? E a decisão, muitas vezes, ela vai afetar
algumas situações. E muitas vezes o diretor toma uma decisão que não é aquela que os professores esperavam, que os pais esperavam. Eu não pauto as minhas decisões pelo que os outros esperam. Eu pauto pelo aquilo que deve ser. Né? No caso do coisa, pela paixão, né? Pela paixão. Você tem que ser racional nesse aspecto. É interessante. Como professor, diretor, qual foi o principal desafio que você já enfrentou assim numa sala de aula como educador? Foi mais quando você dava aula, estava na sala de aula ou como diretor? Porque é desafiador, né? Escolas públicas, escola particular também. Eu dei aula em escola particular, já dei aula em escola pública também. Passei no concurso agora para professor, nem sei se vão chamar, acho que chamam, né? Vão chamar. Tem que ficar atento aí. Já tá. Começaram a chamar agora, né? Isso, agora em agosto. Então, são desafios diferentes. Quando eu dava aula, né? Na verdade, eu dei, assim, pouco tempo de aula. Eu deve ter dado uns 7, 8 anos mesmo de aula. Porque eu intercalava gestão, coordenação. Estudo, né? pesquisa e tal, então, né? assim... Mas... quando eu dava aula para os pequenos, até o 4º ano, na época, a 4ª série, é uma questão mesmo... Lá naquele período, era realmente disciplinar. Né? Eu sou muito metódico. Eu preparo as coisas, eu gosto de seguir essa linha. Né? E as pessoas têm dificuldade de seguir rotina, de seguir hierarquia. Né? As pessoas querem sempre subverter. Né? Depois que eu fui dar aula no ensino superior, eu tive uma outra desafio, que era alguns alunos que achavam que sabia muito. Esse é o problema, ali, né? eles ficavam disputando entre eles quem sabia mais. E às vezes quer saber mais que o professor. Isso, e desafiando o professor. Eu lembro que teve uma cena que eu fui dar aula numa cidade, né, no curso de pós-graduação, em Campinas. Quando eu abro a minha lista de presença, eu observei que a minha chefe ia fazer a disciplina comigo. Né? Ela era coordenadora do curso, mas como a disciplina era altas habilidades, superdotação na minha área de pesquisa, ela fazia a disciplina comigo. Putz, dá aula para minha chefe agora. Né? Aí quando eu chego no lugar, que era o hotel, a gestora me chama e fala: professor, vou dizer uma coisa para você, meio chata, sabe? Mas ontem o professor não conseguiu dar aula direito, porque uma aluna ficou o tempo inteiro questionando, atrapalhando, instigando, testando o professor, né? Então, só pra você ficar sabendo. E aí, uma aluna que ficava questionando e dava para minha chefe. Aí eu cheguei na sala de aula, eu sempre começo minha aula conversando com os alunos, o que eles fazem. Porque, como os alunos... Quem eram as minhas alunas? Psicólogas, professoras, terapeutas, precisava entender para quem você estava falando, né? Então, cada um ali. Todo mundo se apresentou, né, professor? Aí eu falei assim, agora é o seguinte, o professor agora sou eu, todo mundo são alunas, calha a boca e me escuta. O povo olhou assim, né? Porque professor sou eu, né? Caso vocês não entenderam, a gente está aqui para ajudar, mas vocês precisam entender quem preparou a aula fui eu. Deixa que eu possa terminar o meu raciocínio. Que senão fica atrapalhando, né? Aí os alunos olharam, todos os alunos, eu não sabia quem que era a aluna. O aluno que os alunos fizeram, tudo olhou para pessoa. Entregaram, aí eu já identifiquei quem que era a pessoa que eu tinha... O professor tem olhar clínico, é igual mãe, né? Olha assim, já vê que o filho está aprontando. Essa é a minha aluna. E aí eu fui, falava, e olhava para ela para ver se ela estava reforçando e tal. Aí no momento ela falou assim, professor, isso está errado. Aí eu perguntei, o que é que está errado? Aí ela, isso aqui é uma citação direta e... Eu falei, lê de novo. Aí ela... Lê de novo. Olha embaixo, que está escrito o que ali embaixo. Fulano de tal, 2020. É uma citação direta, indireta. Quando é indireta, não precisa de página. Basta citar o autor e o ano. Aí eu parei tudo, dei uma aula pela metodologia da pesquisa. Você entendeu? Você tem alguma dúvida agora? Aí ela... Era metodologia de pesquisa, a aula? Não era, mas ela questionou que eu tinha citado um negócio que era um plágio. Ah, entendi. Que eu fiz uma citação que era um plágio. Aí eu falei pra ela, mas estava a citação lá, Tava citação. Ah, entendi. Né? Nossa, mas é muita... Porque ela queria afrontar. Quer mostrar que sabe mais, né? Aí, na hora do almoço, fui almoçar com ela, né? Depois eu falei pra ela o seguinte, olha, vou te dar uma dica pra você, preciosa. Eu vou lá que minha aula era final de semana, era bloco, né? Eu dava um módulo inteiro. Você vai ficar aqui
durante 10 finais de semana com seus colegas. Você não percebeu que você está sendo a chata do grupo? Aí eu já, na conversinha particular, com ela, melhor, né? Pô, não tá gostando de você. Você tá impedindo de poder aprender. Você tá fazendo perguntas que não usava. Você constrange as pessoas, né? E ele olhou assim, falei, eu tô dizendo isso pra você porque eu vou embora amanhã. Mas você vai ficar com as pessoas. Então você precisa aprender o que perguntar, quando perguntar e como perguntar. Hoje ela é minha amiga, me segue nas redes sociais. Aprendeu, assim, né? Aprendeu. Porque Aprendeu. o papel do professor é esse, é ajudar. Não importa ser adulta, ela é mais velha do que eu. E mas não é só passar o conteúdo, mas aprender a ensinar também a convivência ali, né? Na sociedade, em naquele grupo. momento, apesar dela ter muitas habilitações e tal, mas naquele momento, naquele conteúdo, eu era professor. E esse é um detalhe que os pais às vezes não conseguem entender. Porque às vezes você pede um trabalho em grupo e o aluno tem dificuldade de se relacionar com o grupo. E é claro que sempre tem um ali que não vai fazer mesmo, mas faz parte do sistema. Porque o aluno tem que entender que quando ele for trabalhar, vai ter subordinados dele, se ele for chefe, for gerente, for dono da empresa, que não vai trabalhar igual o outro. Mas não é por isso que ele vai descartar aquele, porque ele tem alguma outra qualidade ali. E os pais às vezes não entendem. Porque minha filha é melhor, os outros não querem fazer nada, fica só pra ela, deixa ela fazer sozinha, porque o pai vai ajudar. Sim, né? O pai ele vai fazer pra pode. ela. Ele pode ajudar, agora os alunos não podem. E quer que o aluno só tire 10. E não é assim que funciona. Na vida nem sempre você vai tirar 10 e vai ser o melhor da turma, né? Exatamente, isso mesmo. Nosso tempo tá corrido aqui, hein? Opa! Eu queria que você falasse um pouquinho sobre 2 assuntos aqui, tá bom? Ainda na questão da educação, já a gente vai pra política aí, que eu sei que você é pré-candidato aí a vereador de Vargem Grande Paulista, tá? E eu quero saber das suas propostas lá. Mas a questão da inclusão dos alunos com autismo, TDAH e a outra coisa é que o governo de São Paulo está querendo implantar, que é a escola cívico-militares. Tá? Então vamos pelo primeiro, aí você passa aí bem rápido, tá? Pra gente conseguir falar um pouquinho. Jogou uma bomba assim. Uma bomba aí, rápida, porque já que você é pré-candidato, já vamos entrando nisso aí para ver como vai lidar com esses problemas, né? Porque tá na nossa frente. Você, como gestor de escola, com certeza enfrenta isso aí todo momento, né? Então são 2 coisas. Educação especial, ela é legislação, ela é obrigatória. Só que uma coisa é ter o acesso à educação especial. Outra coisa é esse aluno ter um ensino de qualidade. A primeira etapa foi cumprida. Desde a Constituição de 88, dizer que, bem claro, a educação é um direito de todos, Só que esse direito, ele foi aos poucos sendo conquistado, né? Mas até hoje, mais de 30 anos, as escolas ainda não estão fazendo a educação especial como está na lei. Não estão preparadas, e eu acredito que, como professor também, nem fisicamente às vezes, né? Estruturalmente, eu falo de forma de engenharia o também. O prédio em acessibilidade. si. Acessibilidade também às vezes não tá, tem escola que não tem isso. Isso é um problema sério. Né? E a outra coisa também, até o profissional, o professor. Que, tipo, olha o seu preparo, e você mesmo falou aqui há pouco do seu diário que você pedia para os alunos escrever, e você não conseguia detectar alunos aparentemente normais, mas que psicologicamente estavam abalados, escreviam ali problemas ali do dia a dia nos seus diários, e você não conseguia detectar. Possíveis suicidas, homicidas também, né? E, sofrer abuso em casa através das escritas do diário, e o professor às vezes não consegue detectar. Então, um problema que aparentemente é simples e não é. Imagina alguém com TDAH, com autismo na escola. Eu acho que também. Você concorda comigo nisso? Não. A questão não é de concordar ou discordar, a questão é que eles estão lá. Né? Por exemplo, eu falo assim da dificuldade dos prédios e dos educadores também lidar com isso, porque eles estão lá, isso é verdade, isso é fato. Estão lá e vão ficar lá. E vão ficar, agora, e devem ficar, né? Como que eles estão ficando lá? Né? Tá sendo produtivo ou não, né? Mas aí você precisa, por exemplo, eu vou contar a realidade minha. Eu sou diretor de escola, rede pública estadual. A rede pública estadual tem uma política pública de educação especial, a rede municipal tem outra política pública de educação especial. Onde eu moro? A rede municipal atende a educação infantil até o 5º ano. Então, a rede municipal onde eu moro, Vargem Grande, tem uma estrutura mais ou menos organizada. Então, eles têm um centro de especial, que essas crianças, muitas delas atendem no contraturno, onde tem alguns especialistas, né? A educação lá é tempo integral? Não. A minha escola, que eu sou diretor, é integral. Tá? Mas a rede municipal não é. Tá? A estadual é integral? Sim, é integral. Agora, na rede municipal, até o 5º ano, eles têm um apoio.
Se o aluno é autista, tem um assistente que vai ajudar, vai acompanhar. Quando esse aluno vem para a educação do Estado, a partir do 6º ano, não tem. Aí não agora tem mais esses serviços para auxiliar o professor ali. Até o 5º ano. O que tem? O Estado, porque como é muito grande, tem uma outra estrutura. Então, o Estado tem um cuidador. Quem é o cuidador? A figura do cuidador é aquela pessoa que vai ajudar essa criança, adolescente, nos serviços diários de cuidados. Se ele consegue ir no banheiro, se ele consegue comer sozinho, se ele consegue andar. Agora, se ele, né, consegue ir no banheiro, alimentar, estudar, ele não tem esse apoio. E um cuidador cuida até de 3. Então, na minha escola, a gente tem alguns autistas lá, né? E alguns dá muito trabalho, porque a gente não tem esse apoio para o professor dentro da sala de aula. Né? Então, é um problema sério de política pública, de fato. Porque como a rede é muito grande, né, e a demanda é maior, não tem os especialistas para apoiar a escola. Então, o aluno fica lá na escola, né? E a escola, dentro das suas condições que o Estado dá para a escola, eles procuram fazer o melhor possível. Né? Eu já tive problema sério como gestor. Denúncia de maus tratos, vai lá. Porque os pais esperam, né? Que a escola resolva o problema. Todo. Mas o problema não é só da escola, é da sociedade. Envolve outros órgãos também, né? Que tem que trabalhar em conjunto ali. E quando não funciona um, já dá erro. Já dá problema. Não então, vai por dar mais certo, que a escola tenda a fazer a parte dela, se a sociedade, não tem. Se o Estado não faz o resto que precisa fazer, não vai ter um resultado positivo. Exato. Se eu tenho lá uma criança especial, né? No caso a gente tem, e eu não tenho pessoal de apoio fora, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Então, é um conjunto de fatores, né? Mas, o que é importante? Precisa ir, porque se o problema não acontecer, as pessoas não mobilizam. A educação especial no Brasil é fruto de uma demanda também das famílias. Porque as famílias lutam, brigam, correm atrás. Dependeria só do serviço público, fazer leis é fácil fazer leis. Agora, executar as leis, que é complicado. Né? É um desafio, né? É um desafio. Todos os dias. Todos os dias. Porque é uma realidade que está aí vertente, né? Em todo momento, em todas as escolas, na sociedade em geral. E aí, como que você resolveu, então, entrar na política? Porque você tem uma bagagem muito ampla na educação. E você, de repente, resolveu se candidatar a vereador? Como é que funciona? Funcionou isso na sua cabeça como educador? Porque a política, às vezes, é vista como... O educador, às vezes, olha para o político e fala, nossa, esse cara aí não entende nada, né? Só atrapalha. E agora você está aí para tentar fazer a diferença. Eu imagino assim, né? Exato. Porque assim, o que acontece? Eu resolvi sair da fila dos reclamões. Porque o que acontece? Ó, se o problema está na política, a solução também está lá. Então tem que alguém estar lá para tentar resolver. Quem está enxergando daqui... Né? E é claro que nos meus... alto dos 51 anos, eu não tenho ilusão que eu vou resolver tudo. Né? Isso a gente precisa dessa consciência. Mas assim, eu sempre fui envolvido politicamente. Né? Mesmo desde criança na Bahia, eu sempre fui uma pessoa engajada na passada da criança, passada da juventude. Eu sempre estive ali trabalhando em prol das pessoas menos favorecidas. Eu sempre fui aquele que era a voz dos que não tinham coragem de falar. Aquele que comprava briga pelos outros, né? E por ser essa voz que não tinha coragem de falar, agora como político... Por exemplo, tem um político aí, que é o nosso governador, que quer implantar as escolas cívico-militares. Estou voltando aqui porque senão a gente esquece de responder aquela questão lá. O que você acha? Você como um vereador, você apoiaria essas escolas cívico-militares ou você é contra essas escolas? Então, são duas questões interessantes. A gente precisa pensar, né? Eu como diretor de escola, vamos lá, como diretor de escola, eu sou pago para executar. Se a escola implantar aquele sistema... eu vou ser diretor daquela escola ali. Não tem como fugir, porque você é funcionário. Agora, é claro que a minha escola, por exemplo, ela foi indicada.
Foi indicada? Foi indicada, né? Mas quem indica é o diretor, não? O Estado indica e o diretor com a equipe, ele valida. E a comunidade decide. Então agora está no Então processo... não é o diretor sozinho que toma a decisão. Eu poderia não aceitar nada e ficar na minha, né? Mas a gente precisa pautar de uma agenda democrática. Eu consultei a minha equipe, consultei o pessoal lá direto, os funcionários, professor, a equipe gestora ali, e vimos junto que, por que não? Né? E aí, agora está na etapa que é a família que vai validar junto com os professores e os alunos. Então, se a família disser não, aí cai por terra. Cai por terra. Né? Mas agora, voltando, se eu sou contra ou a favor. Porque assim, ó, a gente precisa entender, né, como educador, não, eu sou contra, né? Desde o pressuposto teórico, né? Mas a gente precisa entender que a vida real é muito mais complexa do que a vida ideal. Porque muitos educadores também vivem no mundo do ideal. No mundo, deveria ter muitas coisas, deveria. Mas porque sonha com aquilo, você ama aquilo, então você queria que aquilo acontecesse. Eu também queria, eu também sonhei com muitas coisas. Mas a realidade é outra. É outra. O que é a realidade? Por exemplo, essa escola onde eu sou diretor, nos últimos tempos, todo dia tinha polícia na escola, tinha briga. Por exemplo, na época de levar arma na escola. É uma questão muito complicada, né? Então, quando a comunidade percebeu, porque a gente precisa entender o que está por trás disso, né? Eu não vou aqui dar um de ingênuo, não vou... eu tenho mais ou menos consciência do que está por trás. Mas também a gente precisa saber, né, que essa é uma política do governador. E se o povo paulista escolheu ele... O povo escolheu sabendo que esta é uma das pautas dele. Sim, não me perguntou. Mas aqui eu entro numa questão. O povo escolheu, mas não foi todo o povo que escolheu. Pois é, mas... A maioria escolheu, tudo bem, a maioria escolheu. Mas quem governa não governa a maioria, governa para todos. Governa para todos. A decisão é para todos. Então, isso é... Por exemplo, sim, a pessoa que não votou nele tem que aceitar, porque uma vez que é governador, ele tem que ser governador de todos. Aceitar sim, claro. Você vai questionar, na democracia você questiona. Mas também você não vai fazer uma revolução por causa disso, ele vai ser impactado pelas ações. Por exemplo, nós da Rede Paulista estamos impactados pelas decisões. Que são tomadas lá. Todas as decisões. Por exemplo, hoje, o cívico militar tem coisa muito mais séria acontecendo do que isso. Muito mais séria do que o cívico militar, desculpa. Assim, porque o cívico militar exerce uma fantasia. E isso não vai resolver o problema também. Não vai resolver o problema. Não vai, né? Não vai, porque assim, é um universo de 5.600 escolas... 300 no máximo nessa primeira etapa. Quer dizer, 300 foi indicada. Se a comunidade vai aceitar ou não, é uma outra história. Mas o problema maior, na minha concepção, é o exagero da digitalização em massa da educação. Isso ninguém fala, ninguém vê. Isso é para todas as escolas. Todas as escolas do Estado de São Paulo estão sendo digitalizada o processo pedagógico de acompanhamento, monitoramento e pedagógico. Então aí o povo fica discutindo cívico-militar como se esse fosse o grande problema. Lamento. Né? É um problema? É. Mas o problema maior não é este. E o que acontece com essa digitalização que você falou aí das escolas? Qual é o cerne da questão aí, de uma maneira mais simples? Que muita gente ouviu aí e falou, mas... Por exemplo, hoje, as aulas dos professores vêm prontas. Todas as aulas vêm prontas. Todos os alunos trabalham com aplicativo. Você tem aplicativo que isso é uma coisa... São duas vertentes, né? Aí, você me perguntar como diretor, o que eu acho? Né? Bom e ruim? A gente tenta não fazer o jogo mas não tem mais como. Ou menos, né? Mais ou menos, não tem, porque acontece. Assim como tem professores espetaculares, maravilhosos, fantásticos... Desculpa, tinha aqueles medíocres que não dava nada, que enrolava, que não cumpria o programa e nem reclamava. E então, às vezes é o que mais reclama, É o que mais reclamava. Esse, hoje, com a digitalização, a aula de todos vem pronta. Agora, se eu sou professor, no meu caso, modéstia à parte um pouco criativo, eu pegava a aula pronta e modificava e dava a minha aula. Né? É possível fazer isso. É possível fazer. Mesmo dentro desse sistema... Porque o conceito está aqui. Você trabalha o conceito você trabalha. Agora, se eu não fazia nada, sigo o roteiro. Segue o roteiro. Então, mas isso é muito mais grave, né?
Porque, Porque aí vem uma catequização, assim, né? Ideológica dos alunos. É tudo. E dos professores também, que tem que estar condicionados àquilo ali. Tudo. Que o governo estabeleceu como meta de ensino, né? Porque a gente fica mais... eu, por exemplo, fico mais gerenciando aplicativos do que pessoas. Né? Então, é uma questão muito... porque como o nosso tempo aqui é curto, é um assunto que não dá pra a gente dar uma pincelada aqui. Só pra dar uma pincelada. Depois vocês pesquisam mais, me acompanham em redes sociais. Talvez isso resolva um pouquinho o uso do celular em sala de aula, né? Porque o aluno vai usar o aplicativo no celular ou nos tablets que o governo vai entregar? Tem tablet, computador. As escolas têm uma estrutura razoavelmente boa, né? Tablet, computadores, né? O problema é a internet, que muitas vezes não funciona, né? Mas equipamento tem. E é interessante essa sua colocação, porque às vezes as pessoas estão preocupadas com a questão da cívico-militarização das escolas e esquece que por trás disso, ou o problema mais grave ainda não é esse, é outro, né? Isso é meu ponto de vista, tá? Assim. Eu penso o seguinte, que aqui é um pitativo, né? Aqui é um bate-papo, que a questão dos cívico-militares, eu acho que pode causar um problema até porque a sociedade vai saber. Por isso que é importante a sociedade também aprovar ali naquela região, né? Que existem policiais que trabalham ali. E você sabe que policial, às vezes, não é bem visto em algumas comunidades, tal, embora há milhares de policiais bons, né? Existe uma minoria que realmente foge do controle e acaba, às vezes, destruindo a reputação dos outros bons policiais e uma parte da sociedade não gosta do jeito que a polícia age, às vezes, de forma truculenta com os menos favorecidos. Né? Porque uma coisa precisa tomar cuidado. A legislação não vai mudar, é a mesma. Por exemplo, já existe uma coisa, não será uma escola militar. É uma escola que tem algumas ideias, mas o material vai ser o mesmo que já está implantando para todo mundo. O currículo é por isso que o problema maior é esse aí, porque ele já está implantando para todo mundo uma ideia que ele quer passar para a galera inteira. Agora, aquela escola que vai ter militar, o que vai ter a mais? Provavelmente vai ter a mais disciplina, né? Provavelmente vai ter a mais uma questão de algumas questões de voltado para ética, para questões política da ideia militar, né? Mas isso o professor tá lá. Então o militar a priori vai dar 2 aulas por semana, por exemplo. Mas e nós, professores, vão dar quantas? As outras todas. Interessante isso aí, né? O que me pega é esse profissional aí que não é da área da educação dar aula, né? Mas hoje já tem muitos. Tem muitos que fazem isso, Hoje, né? por exemplo, a rede estadual, eu diria para você, mais da metade não são professores. São engenheiros, são administradores de empresas, são técnicos, porque não tem professor. Gente, desculpa, não tem professor. Então, para de ficar falando assim, vamos é uma entender. realidade, Necessária naquele momento, né? Na minha escola, não é o ideal, é aquilo que você fala, ideal e realidade, né? O ideal seria um educador mesmo. Mas não tem, então vai a realidade para poder suprir então, o que está faltando. Né? Vai ser mais alguém lá. Que já tem gente assim. Já tem gente lá. Entendi. Já tá lá. Né? Mas é bom você falar isso, porque muita gente não sabe. Entendeu? Mas agora, como político aí, quais são os seus projetos? Está voltado para a área da educação? Então, a gente tem um grupo, uma equipe que a gente tem mais ou menos 1 ano que eu fui convencido, né, digamos assim, a entrar na política mesmo como candidato. Né? Como pré-candidato ali. De maneira mais direta, assim. Isso, agora eu vou parar de reclamar e vou focar. Bastidores ali, né? Consultoria. Né? Eu confesso, não foi uma decisão fácil, né? É uma coisa que eu penso que eu posso, modéstia à parte, contribuir um pouquinho mais com a cidade. Né? Hoje, quantos habitantes tem lá? 52 mil habitantes, mais ou menos. Eu estou lá 28 anos. Se lá tem um curso de graduação, foi eu que eu levei junto com parceria. De pós-graduação, eu que levei. De magistério normal, médio, eu que levei junto com o pessoal lá. Então, assim, eu já tenho contribuído bastante para a educação na cidade e agora me proponho ir para um patamar de contribuir com a legislação, com política pública macro. Né? Porque assim, eu estudei, eu continuo estudando, né? Agora, eu pretendo especializar em gestão pública, para entender. Porque a política, alguns amigos falaram que, César, você vai estragar seu currículo. Vai jogar tudo fora, porque lugar de política é lugar de bandido. Essa é a visão geral de parte da sociedade, né? É que não está 100% errada. Porque a realidade nos mostra isso. Que muitos políticos, muitas pessoas... Agora,
Não é que o político vai virar bandido, gente. A pessoa já era. A política ninguém vira nada. A pessoa é o que é. Então a gente Dizem que a ocasião faz o ladrão, mas o cara já tinha tendência para uma... tendência pro negócio, só faltar a oportunidade, né? Exato. Então a gente precisa entender e aí pautar. Então, qual que é as pautas que a gente busca? Educação, né? Como educador, é isso. Meio ambiente, sustentabilidade, esporte, cultura e... A gente tem lá um item da nossa campanha que é acompanhamento do mandato. Eu me comprometi com esse grupo que eles vão me acompanhar, caso eu seja eleito, o meu mandato. E eu me comprometo com eles também, vai ter um documento lá, que eu vou publicar todas as passo a passo da minha trajetória como vereador. Publicar as legislações, publicar as leis, dar visibilidade, transparência e publicidade. Né? Nas nossas ações. Explica um pouquinho o papel do vereador na cidade, que muita gente fala, eu vou votar no vereador porque eu gosto dele, mas não entende o papel. Por isso que é a importância do povo saber votar. Perfeito. Né? Porque às vezes perde um candidato como ele aqui, capacitado, porque vai votar no outro que é mais, entre aspas, conhecido, nada contra, né? É um jogador de futebol famoso, vai lá votar no cara, mas o cara não sabe nem o que vai fazer lá. Né? Não que não deva votar, sei lá, cada um vota em que quiser. Mas é importante as pessoas saberem, né, o papel do vereador. Fala, por favor, hein? No geral, ele é o representante do povo. É alguém que o povo escolhe para ir lá e defender os seus interesses. É aquela pessoa, quando a cidade está com problema de saúde, é ele que tem que ir lá cobrar. Problema de educação, faltou material, ele tem que cobrar. Então, o vereador é aquela pessoa que tem o papel de representar, né? E, além disso, ele, sendo representante, ele precisa elaborar leis para operacionalizar essa vontade do povo. E, além disso, ele também tem um papel de fiscalizar as ações do executivo. O prefeito manda um projeto de lei para a Câmara. Ele precisa passar para todas as comissões, então tem comissão de Constituição e Justiça, comissão de Finanças, comissão de Educação. Então esse projeto precisa passar, por isso que precisa entender que o vereador deveria ser alguém um pouco especializado para entender, porque às vezes mandam, né? A gente passou um grande um período complicado nos últimos tempos, né? E agora um grupo falando, mas fez isso, fez aquilo, o prefeito fez isso, o vereador... Aí eu pensei, mas todo o projeto que o prefeito mandou, eles aprovaram. Então, se o prefeito errou agora, então eles erraram antes. Não é sozinho, né? Não, então, eles não leram? Eles não apontaram? Como que eu vou dizer agora? Então, assim, para ver a importância e que a gente precisa garantir que nós temos a acompanhar o mandato do vereador. E é interessante isso que ele acabou de falar aqui, porque às vezes você joga a culpa no prefeito. O prefeito pode ter uma ideia errada. E agora que o governador quer ser reeleito, ele joga a culpa no prefeito. Mas se houve uma lei que a sociedade, ele percebeu depois que a sociedade não gostou, aí ele joga a culpa no prefeito. Mas a culpa maior foi do vereador, que ele deu o aval, né? Da Câmara ali dos vereadores. Eu não diria a culpa, eu diria a responsabilidade. Por exemplo, tanto a escola cívica militar, tanto da questão da aplicação das mídias nas escolas. Quem que aprova? A Câmara dos Deputados. É tudo, é a Câmara, é na Assembleia Legislativa. Então, nem o prefeito, nem o governador trabalha sozinho sem o legislativo. Estamos numa democracia, né? Só que aí precisa saber a serviço de quem está esse legislativo, ou de quem, ou do grupo. Não sejamos ingênuos. Não existe neutralidade na política. Não existe uma questão de, mas é ideologia Y, X e Z. Toda ação política é ação ideológica. Não existe, óbvio, né? Não existe uma não ideologia. Né? Por exemplo, o pessoal passou um tempão falando nas escolas, de doutrinização nas escolas, de banheiro unissex. Eu estou na escola há 28 anos. O povo consegue nem fazer chamada. Imagine como é que fala? Idolatrar a pessoa, ideologizar a pessoa. Não dá tempo. Não dá tempo. A realidade é outra, não dá tempo. Assim, vamos nem escola. Fazer chamada, que é um barulho na sala de aula. Você vai lá, vai entender como é que funciona. Para de ficar falando besteira, para de ficar falando coisa que não entende, repostando, publicando coisa que não está nem entendendo o que está acontecendo. O tio do WhatsApp que escreve lá, você vai reposta, e aquilo parece ser verdade, mas não é verdade. Não é. Agora, se uma escola, uma fez uma...
para de ficar generalizando. Tomar uma parte por um todo, Por né? um todo, né? Não é assim que a vida real acontece. Exatamente. Então, por que as pessoas poderiam ou deveriam votar em você? Olha, pergunta Forte, interessante. Né? Olha, porque a minha história de vida já demonstrou que eu tenho algumas habilidades para ajudar a cidade a desenvolver, né? A produzir mais leis, a buscar mais recursos. O papel do vereador também é buscar recursos, buscar emenda parlamentar na Assembleia, tanto a Assembleia Legislativa do Estado como a Câmara dos Deputados, né? Eu acho que eu consigo dialogar com vários setores da sociedade. Tem um diálogo com tantas pessoas mais de periferia, mais esclarecidas. Então, eu consigo transitar nessas classes sociais. Isso, porque a política não se faz com radicalismo e não se faz com extremismo. Se faz com diálogo, né? Então, não adianta eu querer ter a ideia mais brilhante do mundo, que na Vargem Grande, por exemplo, são 11 vereadores. Os 10 companheiros precisam concordar com a minha ideia. Senão você não consegue aprovar nada lá. Então adianta eu achar que eu sou bom, não sou. Mas eu sou mais um, né? E eu acho que eu posso contribuir com os outros 10 colegas meus que vão estar lá. Porque eu não vou trabalhar sozinho, eu vou trabalhar com mais 10 pessoas. Sendo mais uma voz mais ali. Uma voz, né? E é bom deixar claro que às vezes essa voz ainda vai ser dissonante lá, porque tem 10 que vão pensar o contrário. Exato. Então quanto mais você se aproximar, né, daqueles que ali estão e tentar convencê-los que a sua ideia é boa. E pensar isso é só através de diálogo, não é briga. Briga não vai resolver. O que é bom para a cidade? Eu não estou preocupado se a ideia é minha, se a ideia é sua, a ideia é do outro. Eu preocupado que é bom para a cidade. Então, se é bom para a cidade, né? Por que não? Independente de qual vereador. Eu me proponho ser este vereador, que vai, né, pautar decisões preocupado no que é melhor para a maioria das pessoas. É assim que eu pauto a minha decisão como diretor de escola. Então, quem me conhece sabe, eu não pauto a minha decisão buscando aplausos, buscando aceitação, buscando afirmação. Não, porque gerir é fazer o que precisa ser feito, mesmo que em alguns momentos a maioria discorda. Profundo isso aí, né? É uma realidade, é uma verdade. Quais são o principal problema ali de Vargem Grande, Paulista, que você enxerga assim, que você fala, não, isso aqui tem que ser prioridade, porque se isso aqui melhorar, já melhora muita coisa, ainda que eu não consiga resolver isso aqui já vai ajudar muito, já vai dar um resultado positivo para a população de Vargem Grande. É violência, é educação? Qual que é? Olha, hoje saúde? Tem a saúde, mas como não é meu campo de atuação, eu não vou me atrever a discutir um negócio que não tem capacidade para isso. Mas o meu time ali, a gente está estudando, e um dos eixos que nós vamos trabalhar é de sustentabilidade do meio ambiente. Porque Vargem Grande, cidade pequena, ela já foi conhecida como a cidade do verde. E com São Paulo está chegando, está empurrando, né? Está quase tornando só. E houve uma explosão demográfica na cidade. E agora, com muitos condomínios, não só condomínios fechado térreo, como verticalizando a cidade. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa trabalhar é atuar dentro do meio ambiente. A gente tem um projeto nosso aqui do nosso time, que é reciclagem, né? Empoderar os recicladores, coleta seletiva de lixo e fomentar uma criação de uma associação de coletores para esses poderem fluir e poder gerar renda e também ajudar no meio ambiente, né? E aí buscar parceria para instalar ecospon. Hoje não tem o lixo, lá não tem um lugar para levar os lixos da cidade. Não tem? Né? E é trazido para São Paulo? Tem parceria, mas, por exemplo, estou falando o lixo, não lixo diário. Não tem ali, por exemplo, você quer cata-treco. Você vai fazer, você não tem. Você tem que contratar uma empresa para levar, para buscar. Né? Então, acho um ponto crucial trabalhar com o meio ambiente, né? E sustentabilidade. E esse é um ponto urgente, né? Urgente para ser resolvido, e a gente tem que conscientizar que o planeta agora, ele já nem fala mais em preservação, mas em adaptação à nova realidade em questão ao meio ambiente.
Parabéns aí pelos seus projetos. Nós estamos chegando ao final aqui da nossa... Já? Já, passou rápido, né? Passou rápido? Parecia que ia demorar, né? Mas quando o papo é bom, a coisa flui e passa realmente muito rápido, né? Antes de fazermos as considerações finais, eu acredito que você está gostando aí do nosso bate-papo. Gostou muito, foi muito produtivo as considerações que o César trouxe para nós aqui. Eu gostaria que em 1 minuto ou 2 você deixasse uma mensagem aí para os alunos, pais de alunos, né, para a população lá de Vargem Grande Paulista, que eles ainda precisam ter esperança diante das dificuldades, porque vai chegar o vereador aí que vai resolver, vai ajudá-los, né? Vai ser uma voz, né, deles lá no na Câmara, né, para ajudar a resolver os problemas. Né? Olha, mas eu queria agradecer o convite e lembrar que, assim, ó, nós somos cidadãos políticos. Então não vem com essa conversa de dizer que não me envolvo com política, tem a ver com política, não é comigo. Sim, é com você, é comigo, né? Será com seu filho, com seu neto, com tudo. Então tudo que nós fizemos agora vai repercutir futuramente. E foi por isso que eu resolvi enfrentar mais esse desafio na minha vida. Eu poderia ficar lá sossegado, minha vida mais ou menos estabilizada, sou diretor de escola efetivo, concursado, né? Por que eu vou sair da minha zona de conforto para enfrentar isso? Porque eu quero contribuir com a minha cidade que me acolheu, a cidade que quase tudo que eu tenho eu devo Vargem Grande, né? Cheguei aqui com 2 malinhas, uma de roupa e uma de livros. E hoje vocês me acompanham, que eu fui aos poucos estudando, buscando. E lembrar que a educação transforma. Só foi possível eu estar onde eu estou, porque eu não cheguei ainda onde eu quero chegar, mas onde eu estou, por meio da educação. Então, acredite no poder transformador da educação. Um abraço para vocês. Eu conto com vocês nessa jornada em prol de educação de qualidade para todos os cidadãos de Vargem Grande Paulista. César, deixa suas redes sociais, pessoal, e quer entrar em contato com você, que ainda não te conhecia e quer ficar mais próximo de você isso mesmo, extrair de você esse conhecimento que você tem aí. A gente tem, eu gosto muito de rede social, então meu Instagram, né, é cesar.sena, @cesar.sena, César com Z, Sena com N só. Também o TikTok é Cesar.sena, o Facebook é César Sena e o canal do YouTube é Pod Sena. Também tem um podcast lá. Fala já do podcast, né? Aí. A gente tem um podcast toda quarta-feira, 20 horas, ao vivo. Toda quarta, 20 horas, Pod Sena, com convidado, fala sobre várias coisas, né? É muito eclético o nosso podcast. Então siga lá, inscreva no canal Pod Sena no YouTube e me acompanha, engaja comigo e vamos que vamos. César, muito obrigado aí. Então, agradeço. Parabéns pelo seu Pod Sena, podcast, né? Sugêneres igual o meu aqui, né? Todos os assuntos, qualquer pessoa pode vir aqui gravar, bater um bate-papo, que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Tenho certeza que você gostou do nosso bate-papo aqui. Não esqueça de seguir o Pod Sena, tá? Siga também o Liberchat, o Instagram Liberchat _ estamos também no YouTube, também no Spotify, é só digitar Liberchat. Grande abraço, comente aí nos comentários, compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder, porque é muito bom quando você comenta aí também, a gente saber o feedback, tá bom? A sua opinião é muito valiosa para nós. Um grande abraço, fique com Deus, dá um tchauzinho para ele, César. Valeu, gente, um abraço, Sucesso tchau, tchau. Aí, viu, Liberchat? Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.